Então, como prometi, vamos falar de Domingos de Abreu e Brito. Aproveito também para saudar aqui o meu amigo Raimundo Salvador, que há algum tempo atrás me perguntou sobre o documento essencial sobre a Batalha de Angolema-Quitambo. De facto, ela está no relatório do licenciado, é assim que ele é descrito, ou bacharel, Domingos de Abreu e Brito. Dos anos, ele esteve em Angola, portanto, naquilo que os portugueses chamavam o Reino de Angola. Cá está, entre o presídio de Luanda e o presídio de Massangano, não era mais do que isso, nos anos de 1590 e 1590. Aliás, nos anos de 1591 e 1592. Em 1590, no ano anterior, Domingos de Abreu Brito tinha ido ao Brasil. O que é que ele foi fazer? O Domingos de Abreu Brito era efetivamente um jurista que estava ao serviço do rei Filipe II de Espanha e I de Portugal, que era rei de Portugal, não nos esqueçamos, há cerca de 10 anos, desde 1580. O rei Filipe, da União Ibérica, não é verdade? Embora tenha desde o início deixado bem claro que os domínios ultramarinos portugueses eram portugueses e não espanhóis, portanto os governadores eram portugueses, no entanto ele queria saber da importância desses territórios. E por isso envia Domingos de Abreu Brito primeiro ao Brasil, onde ele faz um relatório muito benéfico para não só para as capitanias donatárias, mas também já para os governos do Brasil e da lavoura canavieira ou açucareira, dizendo é importante a produção do açúcar para o mercado mundial aqui, e depois segue para Angola. Em Angola ele efetua realmente esse grande relatório, e esse grande relatório vai impressionar, eu já o disse, também o disse não há muito tempo, falei nisto, na entrevista ou palestra que fiz online para o ISCE do AMBO. Saúdo mais uma vez daqui os meus colegas do ISCE do AMBO. Esse relatório, o que é interessante é que ele vai, já no século XX, vai impressionar os historiadores. Vai impressionar os historiadores coloniais, à frente dos quais está Ralph Delgado. Eu tenho aqui esta edição do Banco de Angola, já dos anos 70. No entanto, vai aparecer aqui ao lado, tem aparecido, a capa da primeira edição da História de Angola de Ralph Delgado, de 1948. Ralph Delgado incluía-se numa série de historiadores coloniais portugueses que estavam preocupados em esconder que Portugal tinha participado no tráfico de escravos e que Portugal faria uma colonização já agrícola desde tempos recuados, o que não é verdade, porque a colonização de Angola até à segunda metade do século XIX, quase XX, foi sobretudo uma colonização de feitoria, portanto de embarque de mão de obra escrava para o continente americano, nomeadamente para o Brasil. Mas Ralph Delgado, ao descobrir o Domingos de Abreu Brito, diz: olha, está aqui no século XVI já a defender que Angola seja o novo Brasil. E, de facto, Domingos de Abreu Brito diz realmente isso. Diz que é importante desenvolver também em Angola a lavoura canavieira. Até diz mesmo que são terras propícias para o cultivo da cana-de-açúcar e, por isso, seria possível criar em Angola um outro segundo Brasil. Já diz isto o Domingos de Abreu e Brito nos anos de 1591, 1592. Evidentemente ninguém seguiu isto que ele disse. Como, aliás, mais tarde, já no século XVII, já falámos aqui, pode ir ver o episódio, também o governador Sousa Chichorro tentou fazer isto, mas isto não vingou. Sobre a análise do Domingos de Abreu Brito, evidentemente que também, como eu já disse no episódio anterior, o Domingos de Abreu Brito veio impressionar, já em 1960, os historiadores nacionalistas angolanos, desde logo o meu querido e saudoso amigo Henrique Abranches, com esta história de Angola. Quando o Abreu Brito vai referir a Batalha de Angolema-Quitambo. Aí, agora já não são os colonialistas, agora são os nacionalistas, nomeadamente Abranches, que diz: olha, afinal o Abreu Brito também fala aqui de uma frente anti-portuguesa, de uma frente independentista angolana. Mas antes de Ralph Delgado publica a sua História de Angola em 1948, mas antes disso, em 1933, temos um outro historiador, que é um oficial do exército português, Alfredo Albuquerque Fellner, que aliás tem uma rua em Luanda com o seu nome, Rua Alfredo Fellner, ali uma transversal da Rua Rei Catiavala, ex-Artur de Paiva, creio eu,
ainda tem este nome, é onde mora a minha amiga Maribel Lima e o meu amigo Diogo Martins, que me acompanharam com o Ricardo Martins a Massangano, daqui os Saúde. A Maribel mora justamente aí, na rua Alfredo Fellner. O Alfredo Fellner, que tem esta coletânea de uma quantidade de documentos dos séculos XVI e XVII, é aqui que está realmente compilado, entre tantos outros documentos, precisamente o relatório de Domingos de Abreu e Brito. A interpretação de Fellner em relação ao relatório de Abreu e Brito é diferente do Ralph Delgado. O Ralph Delgado parece que se esqueceu. Ele diz que o Domingos de Abreu e Brito chega a Angola solicitado pelo governador transitório Luís Serrão. Ralph Delgado esqueceu-se que na época Portugal era dominado pelo rei de Espanha, que era o rei de Espanha, e Portugal também, evidentemente, Filipe II, quem decidia. É Fellner quem diz, e a meu ver muito bem, que Domingos de Abreu e Brito é enviado pelo rei Filipe II para fazer este relatório. Relativamente à importância que Domingos de Abreu e Brito dá e defende em vão que Angola seja uma colónia para plantar também a cana-de-açúcar, portanto, que era importante e muito lucrativa para o mercado mundial, o professor Irídio Amaral também descobriu dois outros autores contemporâneos que defendem as mesmas ideias. Um é Diogo Ferreira, que Jaime Cortesão diz que foi um companheiro de Ralph Delgado. No entanto, há elementos que dizem que esse Diogo Ferreira, ou Diogo Herrera, podia ser um espanhol, teria estado não só em Marrocos, no Norte da África, nas conquistas portuguesas de Marrocos no Norte da África, mas também no Peru, ao lado de Francisco Pizarro. Mas Diogo Ferreira diz que Angola passa por Angola, possivelmente realmente com Paulo Dias Novaes, e diz que é importante também para o cultivo da cana-do-açúcar. Assim como Jerónimo Castanho, que é um dos patrocinadores justamente de Paulo Dias Novaes. Agora, interessa ver o que é que estes autores, quer Domingos de Abreu Brito, quer Diogo Ferreira, quer Jerónimo Castanho, como é que eles vão fundamentar esta colonização que eles defendem de Angola. Eles têm a noção de que Angola é um território habitado e não deserto. E têm a noção que Angola tem populações, e que são populações, segundo eles, mais organizadas, além de mais numerosas, também mais organizadas do que as populações americanas, dos índios americanos. Só que eles vão seguir os princípios consagrados em 1555 na Conferência de Valladolid, de Bartolomeu de Las Casas. Quais são os princípios? Os índios têm alma, mas os negros não têm. E como os negros não têm, têm que ser submetidos à conquista. Por isso, tem que continuar a conquista do Kwanza, que é para ver se consegue fazer uma colonização. Aliás, estes princípios também foram defendidos pelos jesuítas da época, que já temos falado aqui, pelo Francisco Gouveia, pelo Garcia Simões e pelo Baltazar Barreira. Coisa curiosa, eles têm também a noção que Angola e Congo são coisas diferentes, e que os portugueses que estão no Congo, que já lá estão desde o tempo de Ocão, são prejudiciais aos outros que têm interesse em conquistar o Kwanza. Coisa interessante. Outro ponto curioso, sobretudo em Domingos de Abreu e Brito, é que ele diz que a conquista é relativamente fácil. Porque ele está convencido, e nesta altura a cartografia não estava desenvolvida, basta ver como é que eram os mapas de Angola daquele tempo, vai aparecer aqui um, aqui ao lado, vai aparecer. Ele está convencido que, para já, ele ainda vai naquela onda da prata de Cambambe, que só daqui a 16 anos, com Cerveira Pereira, que se vai ver que não havia prata de Cambambe. Eles não chegaram ainda a Cambambe. Mas Abreu e Brito é arguto. Ele diz, mesmo que não haja prata em Cambambe, há ouro mais adiante no reino do Monomotapa, portanto no Zimbábue, né? Só que ele julgava que o Zimbábue era perto. Ou seja, ele achava, diz ele assim, que o Zimbábue ficava apenas a 100 léguas, uma légua são 5 km, portanto é 500 km, dizia ele que o Zimbábue ficava apenas a 500 km de Cambambe. Ou seja, uma distância praticamente igual, praticamente idêntica, àquela que ia entre Luanda e o rio Lucala. Mas há governadores já do século seguinte, do século XVII, que ainda vão nesta história, nomeadamente Luís Vasconcelos. Portanto, temos aqui este erro do Domingos de Abreu e Brito, mas que é perfeitamente compreensível naquele tempo. Mas, em conclusão, o que me parece, mais uma vez, importante tornar a dizer, é que o relatório de Domingos de Abreu e Brito é importante para nos dar informação
deste período transitório entre Paulo Dias Novais e o governador, vai aparecer aqui o nome dele, o primeiro governador oficial para o Reino de Angola, que é assim que se dizia a colónia de Angola, nomeado por Portugal. No caso, nomeado por Filipe II a partir de Madrid. Mas o relatório de Domingos da Abreu e Brito, no século XX, teve estas interpretações tão dísparas para os historiadores coloniais. Defende uma colonização já de povoamento e já agrícola. Para os historiadores nacionalistas, defende a ideia de uma união de Estados africanos contra Portugal e que essa união, essa coligação de Estados africanos já visualizaria uma Angola, uma República de Angola que ninguém na altura imaginaria o que fosse. Por aqui vemos como a história depende da forma como a perspectivamos e também como a fazemos e a construímos.